mais um Conectadas. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Rosane. Boa tarde. Boa tarde, Conectadas. Hoje nós vamos estar falando sobre nutrição. Nosso tema é comer bem para viver melhor. E nós convidamos a Simone para estar abordando esse assunto. Mas antes, a Verônica tem um recadinho para você. O tema hoje é um tema muito interessante, né? Comer bem para viver melhor. Então, quero convidar você a mandar esse link, já sabe o script. Manda o link para suas amigas, compartilha, curte, sai divulgando esse programa. Dá tempo ainda de você mandar para o grupo de WhatsApp o link para que eles possam conectar aqui conosco conectadas, né? E assistir o programa até o final. Então, Simone, gente, a Simone, ela é mestre em genética e professora de biologia. Já quero te agradecer, Simone, por ter aceito o convite. Tenho certeza que o pessoal daí de casa deve estar já querendo ouvir muitas coisas, porque quando se trata de alimentação, é muito do nosso interesse, né? E aí, pensando assim, alimentação saudável, que é o tema de hoje. Na minha mente, quando a gente pensa assim, alimentação saudável, aí vem aquele prato de verdurinhas, aquelas coisinhas verdes, abobrinha, muita salada, e que quando a gente olha, a gente não se apaixona pelo prato, porque pra gente comer bem, a gente precisa se apaixonar, olhar, ver o prato bonito. E aí, Simone, eu tô errada, Simone? Então, meninas, nós temos que ter em mente que a alimentação saudável não necessariamente está associada àquele prato que só tem brócolis, alface, aquele franguinho grelhado pequenininho que não chama muita atenção. Porque, na verdade, Rosane, meninas, a alimentação saudável é aquela que consegue fornecer de forma equilibrada todos os nutrientes que o corpo precisa para continuar funcionando bem e de forma saudável. E aí, a gente cresceu muito com aquela coisa, né, que comer bem é comer muito. Isso. Eu lembro que eu chegava em casa para almoçar e minha mãe falava, come bem, hein? Mas na verdade ela queria que eu comesse muito. E a gente acaba reproduzindo isso com os nossos filhos. Quando eu chegava do trabalho e perguntava para a menina que cuidava das crianças, e aí, eles comeram bem? Ela, sim, comeram bastante. E falou da quantidade. Da quantidade. E, na verdade, comer bem é você comer de forma balanceada, de forma equilibrada. E a alimentação saudável, ela tem que fornecer todos os nutrientes que são fundamentais para o organismo funcionar bem, como carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais, água e, pasmem, até as gorduras. Porque muita gente acha que para ser um alimento saudável não pode ter gordura. Mas não, isso está errado. A gordura, ela tem sua função no organismo. Para vocês terem uma noção, o colesterol, que é tido como um grande vilão, na verdade ele é fundamental para a formação das membranas de todas as células do nosso corpo. Mais do que isso, o colesterol ele entra na constituição de alguns hormônios, como os hormônios sexuais, por exemplo. Então, nós precisamos de tudo, mas em quantidades necessárias, em quantidades equilibradas. Olha, interessante, Simone, sabe por quê? Quando a gente vai ao médico e vê a taxa de colesterol, por exemplo, sempre tem um problema, precisa ser tratado, precisa diminuir isso, diminuir aquilo, tomar um medicamento. Então, a gente acha que colesterol tem que ser zero. É verdade. E quando você vai ao médico, a primeira coisa é corta. Isso. E a gente só vem cortando a picanha, cortando Aí, o hambúrguer, cortando a colesterol. batata frita, cortando aquilo tudo que você gosta muito. E quando você pensa comer bem, aí a mentalidade é aquela maçã que você pensa que é um hambúrguer, uma coxinha. Essas substituições são meio injustas, né? Sim, e falando, já que a gente comentou do colesterol, é importante ficar claro que existe o colesterol bom e o colesterol ruim, né? O colesterol ruim, a gente fala assim popularmente, mas existe um nome certo para cada um desses dois tipos de colesterol, mas o colesterol ruim, o grande problema dele é que ele
ele agarra na parede dos vasos sanguíneos e isso dificulta o sangue passar. E é aí que a gente pode ter um aneurisma, o sangue com dificuldade de passar entre os vasos, ele pode estourar uma veiazinha no cérebro, então isso aí gera um aneurisma cerebral, ele pode favorecer a um infarto, um AVC, então a gente tem que tomar cuidado. E é bom ficar bem claro que a quantidade tem que ser equilibrada. E falando em colesterol ainda, ele está presente em toda a gordura animal. Então, por que a gente pensa em comer bem, a gente lembra daqueles restaurantes, né? Aquela churrascaria, o rodízio, e aí nossos olhos enchem, né? Quando vê aquela picanha com aquela camada de gordura. Atira a primeira pedra quem não gosta de um Quem não pensou nisso aí em casa. Então, o grande problema é essa gordura que já é em excesso. Ali sim tem uma grande quantidade do colesterol que é ruim, esse que acaba agarrando e atrapalhando o escoamento natural do sangue nos nossos vasos sanguíneos. Ai, muito bom. Nós vamos parar um pouquinho, nós vamos ouvir a nutricionista Tamires, mas nós voltamos já para voltarmos a esse assunto. Olá, eu sou Tamires Zezig, sou nutricionista. Mais do que a minha profissão, esse é o meu chamado. O Senhor me chamou para cuidar do templo dele, da casa dele. E é com muita alegria, com muito carinho que hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre comer bem para viver melhor. Então o Senhor me deu 2 textos, eu queria falar sobre eles com vocês. O primeiro deles está lá em João 10:10, que diz: Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, né? E em algumas traduções diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância. Eu entendo como vida em abundância um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Um equilíbrio na sua vida espiritual, um equilíbrio no seu corpo, um equilíbrio na sua alma, né? Muitas das vezes a gente se preocupa muito como cristão de cuidar do espírito, da alma, o que é muito importante, mas a gente esquece de cuidar do corpo e a gente esquece que eles estão completamente interligados, né? Quando a gente não tem um equilíbrio na nossa alma, nas nossas emoções, isso gera doenças psicossomáticas que externam no nosso físico, que consequentemente externam na nossa vida espiritual. Então, hoje, especificamente como nutricionista, eu vim falar para vocês sobre o cuidado com o corpo para que vocês vivam essa plenitude do Senhor, para que vocês vivam essa vida em abundância, né? Esse é o desejo do Senhor, que a gente tenha uma vida abundante, uma vida plena. Então, que vocês comam bem para vocês viverem melhor, para que vocês encontrem a plenitude de Jesus e o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, tá? Esse foi o primeiro texto. O segundo texto que eu queria falar com vocês tá lá em 1 Reis 19, eu vou ler para vocês. E diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis então que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então aqui Elias estava vivendo um momento difícil na vida dele, né? E o anjo do Senhor foi lá, cuidou dele e falou para ele: come, bebe, né? Porque a sua caminhada é longa. E a palavra de Deus diz aqui que essa comida trouxe força para ele, para que ele chegasse até Horebe, o monte de Deus, para que ele cumprisse aquele propósito ali, né? Então, aqui a palavra de Deus nos mostra o quanto que é importante, né? Como que é importante a gente comer, a gente beber,
como que é importante a gente cuidar do nosso corpo, a gente cuidar da nossa saúde, para que a gente venha cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida. E muitas das vezes a gente não para pensar nisso, muitas das vezes a gente está muito ligado à nossa vida espiritual e à cura, né, das nossas emoções, o que é extremamente importante. Mas a gente esquece da nossa cura no nosso físico, a cuidar do nosso corpo, que é a casa de Deus, que é o templo do Espírito Santo. E eu queria que vocês se atentassem mais a isso, né? Vou recomendar vocês a lerem o meu livro, O Seu Corpo Glorifica Deus, porque eu tenho certeza que vai virar uma chave na sua mente, vai virar uma chave na sua vida, para que você consiga comer bem, para você viver melhor, para que você tenha essa vida abundante, essa vida plena, porque o desejo do Senhor é que você viva isso, né? E as promessas de Deus para sua vida, elas podem ser infinitamente maiores se você tiver saúde, se você tiver vigor, para que você cumpra aquilo que Deus te chamou, né? E para que você tenha vida, para que você tenha saúde, para que você veja essas promessas se cumprirem na sua vida. Então, eu queria dar algumas orientações para vocês, né, de como fazer isso, como vocês vão iniciar esse processo de comer bem para viver melhor. E é muito simples, é muito simples. Eu só quero me basear em uma frase que diz, prefiro o que Deus criou, né? Então, se você se basear nisso, você já consegue aí ter uma alimentação muito melhor para que você viva essa plenitude, para que você coma bem, para você viver muito melhor, para que você busque esse equilíbrio no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então, se você pensar assim, você vai substituir os sucos em pó, os sucos de caixinha, os refrigerantes por suco da fruta. Tudo que nós precisamos, Deus já fez, está tudo pronto. A gente não precisa buscar na indústria. É claro que a gente, não estou dizendo aqui que você não pode comer mais nada industrializado, mas eu estou dizendo que você precisa encontrar um equilíbrio e você precisa adorar a Deus através da sua alimentação. Então, prefira o que Deus criou para que o seu corpo glorifique a Ele, para que você coma e beba para a glória de Deus. Então, você pode aí substituir os refrigerantes, os sucos em pó, os sucos em caixinha, por suco da fruta, né? A primeira mudança que você pode fazer, mude o ambiente alimentar da sua casa. Quando nós preferimos o que Deus criou, a vida e a saúde de Deus, ela invade a nossa casa. O prato é muito mais colorido, a geladeira é muito mais colorida, a fruteira é muito mais colorida, o cheiro da fruta, nosso lixo fica muito melhor, a gente tem muito mais casca do que caixas, né? A gente polui menos o meio ambiente. Então, uma coisa está completamente interligada à outra. Outra coisa que você pode substituir na sua casa pensando nisso, né? Prefiro o que Deus criou. Você pode evitar de comer tempero pronto para você poder preferir o que Deus criou e comer temperos naturais. Salsa, manjericão, alecrim, coentro, alho, cebola, né? Uma infinidade de temperos naturais que nós temos aí na natureza. E você vai comer muito bem, vai viver muito melhor sem eles, porque eles são riquíssimos em sódio. Isso contribui para o aumento da pressão arterial e muitos desenvolvem hipertensão pelo consumo exagerado de tempero pronto, né? Uma outra coisa que você pode preferir, que Deus criou, é comer mais frutas do que comer doces. As frutas, elas têm um cheiro maravilhoso, elas têm propriedades incríveis. Então você pode fazer uma bananinha da terra, né, que é uma delícia, ajuda na vontade de comer doce. Você pode comer passas, pode comer damasco, pode comer tâmara, banana passa, pode amassar banana d'água com canela e botar no micro-ondas, também ajuda muito na vontade de comer doce. E você vai preferir aí o que Deus criou. Você pode evitar de comer embutidos, salsicha, carne de hambúrguer, aquele frango processado empanado, e comer carne de verdade, né? E você vai estar preferindo o que Deus criou. Então, isso são só alguns exemplos de coisas que você pode mudar na sua casa, mas eu tenho certeza que se você for por essa linha de pensamento, você vai adorar a Deus através da sua alimentação, você vai comer muito melhor e você vai viver muito melhor e você vai poder aí desfrutar da plenitude de Jesus no corpo, na alma e no espírito. Então, coma bem para que você possa viver melhor, para que você viva como Caleb, né? Que diz que com 85 anos tinha o mesmo vigor e saúde de quando Moisés chamou ele lá com 45 anos de idade.
Então, que a saúde e a vida de Deus esteja na casa de vocês e que vocês possam comer e beber para a glória de Deus, adorar a Deus através da alimentação de vocês, porque é tão importante quanto cuidar do espírito e cuidar da alma é cuidar do corpo também, tá bom? Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande beijo, espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma na vida de vocês e que vocês reflitam com muito carinho nessa palavra, que vocês reflitam e coloquem em prática, né? Comecem aos poucos, porque pequenas mudanças elas geram muitos resultados, né? Então comecem aos poucos, mudando algumas coisas dentro de casa, bebendo mais água e sigam isso. Prefira o que Deus criou. Adore a Deus através da criação dele, adore a Deus através da sua alimentação, tá? Um grande beijo e tchau, tchau! Puxa, legal o vídeo da Tamires, né? Como é importante a gente estar lembrando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se ele é o templo do Espírito Santo, ele é a habitação de Deus, nós precisamos ter muito cuidado, ter muito zelo, essa questão de o que vamos comer, porque tem muita porcaria que é gostosinha, mas que faz muito mal para o nosso organismo. E vamos falar também um pouquinho sobre a gula? Sim. Que também, quando você falou sobre comer bem não é comer muito, eu pensei nisso. Sim. Que tem gente que come e já não é mais por fome, já está saciado e continua comendo, às vezes vai numa churrascaria e come até a carne sair pelo nariz. Depois fica uma semana passando mal. Exatamente. E aí a gente tem que pensar no seguinte: comer também, ele estimula no nosso organismo uma sensação de prazer. Quando a gente faz um aniversário, quando a gente quer comemorar alguma coisa, a gente junta os amigos e a família para fazer o quê? Para comer. Tudo acaba em comida, né? Sim, sim. E aí, a gente precisa saber o limite, porque existe uma linha tênue, né? Entre o comer pela necessidade física, né? Porque o alimento é uma fonte de energia para o corpo. Todos esses nutrientes que estão presentes nos alimentos que a gente ingere, eles vão ter uma função distinta para manter nosso corpo funcionando bem. As proteínas, por exemplo, que estão abundantes na carne, elas são ótimas na formação das nossas células, elas têm função estrutural. Quando a gente se corta, aquele tecido precisa se regenerar, depende de proteínas ali para isso. Então, cada nutriente tem a sua função. Então, o trazer o alimento para o corpo é trazer não só a energia para o corpo funcionar, mas também os nutrientes necessários para que ele se mantenha saudável. E aí, a gente vai para um outro lado, que é a questão do prazer que a comida traz. E às vezes, até mesmo agora na pandemia, né, que muitas pessoas ficaram presas dentro de casa e não tinha outra coisa a fazer do que se não fosse comer. Muitas pessoas aumentaram muito o peso durante a pandemia, porque com o passar das horas e passa pela geladeira o tempo todo, e o tempo todo tem o armário muito próximo. E então, muito tempo ocioso, né? Sim, e aí isso acaba gerando uma ansiedade, e muitas pessoas a ansiedade gera o quê? A fome. Então cada hora belisca uma coisinha, belisca outra, e isso foi uma das causas de muitas pessoas aumentarem o peso na pandemia. E aí você puxou a questão da gula, né? Que é quando a gente come muito além do necessário. É o que geralmente acontece quando a gente está no rodízio. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente não atrele à comida uma sensação maior do que deveria de prazer. Porque é aí que a gente pode gerar alguns distúrbios alimentares e emocionais, porque a comida ela pode acabar entrando como um sistema de compensação. Para compensar aquela tristeza, eu vou lá e como. Para compensar aquela ansiedade, eu vou lá e como. Para compensar o tempo que não passa, eu vou lá e como. Porque cada vez que se come, vai dando uma sensaçãozinha de prazer. Só que o que acontece? A comida, ela traz energia.
E quando a gente come demais e gasta pouca energia, o corpo não joga essa energia fora. O excesso de comida vai ficando armazenado no nosso organismo. E é aí que a gente pode acabar aumentando de peso e, se isso for muito frequente, a gente chegar ao nível da obesidade, que é considerado um distúrbio alimentar grave. Muitos países de primeiro mundo hoje lutam contra a obesidade. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que nos últimos anos estão fazendo uma série de campanhas contra os fast foods, porque é muito prático, né? A vida corrida, você passa, pega aquele alimento rápido, Industrializado. mas, sim, e com um alto valor calórico. Então por-se muito, porque os combos vêm com uma quantidade enorme de comida, muita batata, que tem muita gordura, muito refrigerante, por apenas $1, você dobra a quantidade de refrigerante, então você acaba pegando muito mais do que seria necessário para matar a sua fome. Então aí a gente acaba entrando na questão da gula. Mas quando isso é muito recorrente, você acaba tendo um problema maior, que é a obesidade. Então países ricos hoje em dia, inclusive o Brasil, está atento com isso, com a questão da obesidade, principalmente a obesidade infantil. Então é muito bom a gente estar atento a essa questão de que comer demasiadamente vai gerar a questão da obesidade. E você fez uma colocação, Simone, que achei bem interessante, além de todas que você está colocando, né? Porque é muito bom assistir a Simone, a gente fica horas se deixar, que é prazeroso, né? Libera uma sensação de prazer. E às vezes a pessoa compensa uma situação pela outra. Mas não é necessário, às vezes, a gente ter como que eu vou dizer, um momento do lixo, como as pessoas justificam o deslize, né, da dieta. Aquele momento onde você separa para se dar o prazer de fazer o que seu corpo pede? Sim, Verônica, e é importante, porque se comer fosse ruim, ninguém ia comer. Então já é uma das grandes habilidades do nosso Criador, né? A gente sente prazer em comer porque a gente precisa da comida para ter energia para o corpo funcionar. Então, a sensação do prazer já está atrelado com aquela coisa de você querer comer de novo, já que você come e consome. Porque falar gasta energia, caminhar gasta energia, pensar gasta energia, trabalhar. Não é só na academia que a gente gasta energia do que a gente come. Nas atividades cotidianas, até dormindo a gente consome energia. Só que a questão é quando entra quantidade calórica demais. E aí, a gente voltando no iniciozinho da nossa fala de hoje, quando a Rosane falou que pensa em alimentação saudável, vem aquele prato só com alface. Totalmente sem graça. Sem graça, e aquilo ali, você olha para aquele prato, não te dá aquela vontade de comer. É por isso que, se a gente quer uma alimentação saudável, a gente precisa procurar o profissional correto para nos auxiliar. Até mesmo para quem quer perder peso. Porque hoje as concepções mudaram. Você quer emagrecer, você não precisa comer só alface o dia inteiro. Você vai procurar um nutricionista e você vai ver que o nutricionista vai mandar você fazer 6 refeições por dia. Isso. Comer de 3 em 3 horas. Por quê? Comendo em intervalos de tempo pequenos, você não fica com tanta fome. Tem gente que acha, não, eu quero emagrecer, eu não vou tomar café da manhã. Aí fica sem comer desde o dia anterior. Sim. Isso é péssimo para o organismo, porque o café da manhã é uma das principais refeições do dia, porque a gente já ficou um período muito grande sem ter alimento, sem ter energia no organismo, né? E o cérebro ele vai lidando com o que ficou do dia anterior. Mas pensa, a última refeição foi às 10 da noite, você vai comer de novo só ao meio-dia, é um intervalo de tempo gigantesco, isso não faz bem. E aí, quando a pessoa vai comer, ela acaba comendo demais, porque ela está com muita fome. Então, quando o nutricionista ele passa uma dieta balanceada, equilibrada, onde a pessoa come de 3 em 3 horas, a cada intervalo ela vai ter alguma coisinha para comer. Agora, uma coisinha saudável. E na hora do almoço, ela não vai só encher aquele prato de folhas. O nutricionista vai recomendar uma alimentação variada. Vocês já devem ter ouvido aquela frase, quanto mais colorido o prato, melhor. Não só para os olhos,
é para o corpo também, porque cada alimento vai ser rico em algum tipo de nutriente que a gente precisa. Então, o feijão tem os seus nutrientes, o arroz vai ter o seu, o alface tem o dele, mas o alface é muito rico em água, né? Mas aí se a gente pensar na couve, que já tem um ferro e uma série de minerais que são muito importantes para o nosso organismo, vitamina B. Então, variando a alimentação, a gente consegue encher os olhos. Variando o prato, né, a gente consegue encher os olhos, porque você vê aquele prato colorido, então isso te dá vontade de comer, e você vai trazer os nutrientes para o organismo na quantidade necessária. A gente está falando sobre alimento, então a gente vai assistir o vídeo da Conectadas com os Temperos, e a gente volta já. Boa tarde, meninas das Conectadas. Eu sou a Nancy, da PIB de Brasilândia. Estamos aqui para trazer uma receitinha saudável para vocês. Boa tarde, meninas. Sou a Kelly. Hoje nós vamos apresentar a receita de uma lasanha. Uma lasanha que ela é mais saudável, que ela é com berinjela e com queijo branco, queijo Minas padrão, ao invés de usar o queijo mussarela. Então nós vamos falar um pouco do ingrediente e eu pergunto, você sabe como surgiu a lasanha? Eu fui dar uma pesquisadazinha. Essa massa, essa lasanha, ela foi criada no Império Romano, tem muito tempo, né? E ela consistia em alguns pedaços de massa que era colocado em quadrados dentro de uma panela e colocava-se o queijo e que levava o nome, essa panela, de vaso, e que ficava ali dentro e se criou a lasanha. No século XIV, um estudioso chamado Francesco Zerbini, ele já inventou a lasanha em tiras, que são a que nós conhecemos, que são as tiras de massa, né? Massa de farinha. Por isso hoje nós vamos trazer essa receita que é com as tiras de abobrinha, que é mais saudável. A Nancy vai falar um pouquinho sobre a abobrinha também. E a abobrinha originou-se no continente americano do Peru, até o sul dos Estados Unidos. É um fruto de fácil digestão, rico em niacina, além de ser fonte de vitaminas do complexo B e possui poucas calorias. Então nós vamos montar a nossa lasanha, igual que monta a lasanha normal. Vamos nós. Pode ser feito com carne moída ou frango desfiado. Fica ao gosto da pessoa. Ó, abobrinha. Nós não descascamos, porque eu acho que fica mais bonita com essas casquinhas. Mas se a pessoa preferir, Grelhamos ela antes, para ela tirar um pouquinho da água, porque a abobrinha ela é rica em água também, que é um dos ingredientes muito importantes que tem na receita, a água, e que é importante para o nosso organismo, pois nós precisamos de água constantemente. ó, a carne moída, eu botei ela bem sequinha, porque a própria abobrinha já solta. Ela, quando desidrata no forno, ela cria muita água, muito líquido. Pode caprichar no recheio, irmãs, porque essa lasanha é a saudável.
já finalizei aqui com o molho. Agora nós vamos finalizar com o molho e o queijo. Nós vamos colocar no forno o queijo derreter. Como ela foi grelhada antes, então ela vai cozinhar um pouco mais rápido. Em torno de 10, 15 minutos ela já está prontinha para ser consumida, degustada. Isso aqui é o orégano. Vamos botar no forno, marca os 15 minutos e olha o queijo derretendo. Você já vem com a outra, tá bom? Vai. Eu viro, você já vem. Passados 15 minutos, temos a nossa lasanha saudável. Voltamos, meninas. Nossa lasanha já ficou pronta. Nós vamos degustar agora um pouco, para vocês verem também um pouquinho, né, da gente comendo. E para acompanhar, nós fizemos um suco de Abacaxi, feito da casca do abacaxi. Quem gostar pode botar também umas folhinhas de hortelã. nós queremos pedir vocês para dar um likezinho aí, para curtir as conectadas, compartilhar com as irmãs, com os amigos. Em breve nós estaremos de volta com mais receitas saudáveis. Vamos ter cachorro hoje? Isso é para as irmãs verem que nós podemos ter uma alimentação saudável e muito gostosa, muito saborosa. E rápida de fazer. Você vê que não levou muito tempo pra gente preparar essa receita, é super prática, né? Tá quente. Muito boa. Ó, chama os cachorros. Tchau! Até a próxima! Que delícia, meninas! Parabéns, hein? Que criatividade, hein? Sim, muito. Muito bom. Conectadas com o Tempero tá arrebentando. Parabéns, meninas. Tá vendo, Rosane? É um alimento que geralmente não estimula a vontade de quase ninguém comer, se você só fizer ali um refogado ou um cozido ali numa água e sal. Agora, mudou, colocou uns temperos diferentes, colocou um queijo, colocou uma coisa, se transforma num alimento que enche os olhos. Verdade. Então, a gente pode sim ter criatividade para que a alimentação fique saudável e agradável aos olhos e dê aquele prazer em comer. Algo que não vai ter um valor calórico tão alto e vai ser muito saboroso. Então, a gente pode pensar nesse tipo de coisa. A gente só tem que evitar alguns excessos. Por exemplo, a couve-flor. A couve-flor, ela tem uma série de nutrientes importantes e aí você faz ela ali refogadinha e tal. Mas se você fizer a couve-flor empanada, ela já deixa de ser tão saudável quanto ela é. Então, nessa questão da criatividade, a gente pode abusar da criatividade, mas sempre tentar evitar a fritura. Porque o que acontece? O excesso de gordura que acaba agarrando nos alimentos, principalmente os empanados,
Por mais que a gente tente colocar ali um papelzinho para absorver, sempre fica uma quantidade bem maior da gordura ali. E aí a gente acaba passando daquela quantidade necessária. Então a gordura não seria bem-vinda nem mesmo no dia do lixo, como a Verônica falou? Então, foi até bom você tocar de novo nesse assunto, porque as dietas de hoje estão mudando muito. Hoje, muitos nutricionistas passam uma dieta restritiva ao longo da semana e a pessoa ela pode tirar um dia na semana, que é o chamado dia do lixo, e ali ela pode comer coisas que ela gosta e não estão na sua dieta. Porém, não se engane, o dia do lixo não é um dia para você que está em dieta, querendo perder peso e ir para uma churrascaria e comer muito além do que o seu corpo aguenta. Porque você vai ter um ganho calórico muito, muito grande. E você depois, para repor tudo aquilo que você... Para você conseguir chegar no equilíbrio de tudo aquilo que você ganhou no dia do lixo, você vai ter que dar alguns passos atrás de novo. O ganho calórico ele é 1000 vezes maior do que a perda, né? Ah, Meu Deus, sim. como a gente ganha só encostar perto de uma comida calórica. Você nem tocou, você já tá ganhando. E para perder, você passa dias na academia, exercício, ou renunciando, comendo saladinha. Não, você tira quando você está na academia, lá na esteira, ou naquela bicicleta que conta quantas calorias você perde. Você pedala ali meia hora, quando você vai ver quantas calorias, às vezes 80, 100 calorias. Aí se você pensa que num pacote de biscoito recheado, 2 biscoitos recheados já tem 80 calorias, aí você, às vezes isso pode desanimar um pouco. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente pega lá o nosso dia do lixo, para quem faz dieta, e acaba extrapolando demais. E em algumas dessas dietas que liberam o dia do lixo, a nutricionista ela já recomenda o que deve ser evitado. Não é para tomar 1 litro de refrigerante. Vamos pensar que 1 litro de refrigerante tem 10 colheres de açúcar. Então, se você pensa naquele de 2 litros, são 20 colheres de açúcar. Que suco você faz na sua casa que tem tanto açúcar assim? Você costuma colocar 10 colheres de açúcar em 1 litro de suco? Esse açúcar todo do refrigerante. Foi muito bom você falar nisso, Verônica. Sabe por que a gente não sente? Se a gente for olhar o rótulo de um refrigerante, tá lá a quantidade de açúcar e embaixo vem a quantidade de sódio. Sabe o que é sódio? Sal. Para contrabalancear o gosto, para que você não sinta aquele gosto tão enjoativo do excesso de açúcar, eles acrescentam sódio. E aí dá aquela equilibrada no sabor. E os dois fazem mal. Exatamente. Aí a gente vê que o refrigerante não é ruim só pelo excesso de açúcar, ele é muito ruim também pelo excesso de sódio. E aí, algumas coisas a gente tem que resolver a nível de mercado. Por exemplo, vou falar por experiência própria. Lá na minha casa a gente gosta muito de refrigerante, principalmente eu e meus filhos. E aí, se tiver refrigerante em casa, a gente toma. Então, o que eu e meu marido a gente resolveu fazer? A gente não compra. A gente resolveu no mercado, não compra. Porque se for para casa, a gente vai tomar. Não estando em casa, fica mais fácil evitar. Olha, meninas, as dicas que a Simone está dando pra gente. Eu queria pedir a vocês que estão nos assistindo para colocarem aí no chat. Como é que vocês lidam com essa situação, por exemplo, de refrigerante? Tem refrigerante na sua casa? As suas crianças tomam refrigerante? Eu tô falando refrigerante, né, Simone? Mas às vezes a pessoa não toma refrigerante e toma outras bebidas que também fazem mal. Sim, Rosane. Muita gente tem parado de tomar refrigerante e substituiu por suco. Mas é aquele suco de pozinho. Gente, aquilo é um veneno, é uma enganação. Porque vocês já pararam para pensar como cerca de 10, 15 gramas de pó adoça e muito, 1,5 litro de água, é muito corante que tem ali, é uma quantidade excessiva de açúcar, que é um açúcar industrializado, que não faz bem à saúde. E as pessoas estão bebendo direto. Direto. Trocam, é quase trocar 6 pela meia dúzia, né? Tudo bem que o refrigerante ainda consegue ser um pouco pior, mas se você quer
abolir o refrigerante e trocar por suco, que seja o suco natural. A Tamires falou uma coisa muito interessante no vídeo dela, que ela disse o seguinte: se Deus criou, é bom. Então, se é natural, vai fazer bem para sua saúde, claro, desde que você não exagere na quantidade de açúcar que você vai usar para adoçar seu suco de laranja, sua limonada, que nós temos a tendência de quando a gente usa uma fruta mais ácida, né, para fazer o suco, a gente acaba querendo adoçar um pouco mais. Mas isso não é o ideal, senão você acaba tirando aquela coisa, sai do saudável, tipo o exemplo que eu dei da couve-flor, quando a gente frita a couve-flor empanada. Então, era para ser saudável, mas se a gente joga na fritura, já não é tão saudável assim. O suco de manga já é uma fruta que tem muito açúcar, é saudável, mas se você colocar muito açúcar para adoçar ainda mais, já não fica tão saudável assim. E o que você falaria dos adoçantes? Pois é, os adoçantes é uma questão até complicada da gente tocar, porque é uma indústria muito grande que está por trás dos adoçantes, né? E o que é um adoçante? Ele é um açúcar sintético, é um açúcar produzido em laboratório. O nosso corpo não reconhece essa substância, por isso não é absorvido. É por isso que não engorda. Tipo quando você toma um refrigerante diet, que tá lá 0% de açúcar, mas ele é doce. Por que ele é doce? Porque eles colocam um adoçante. Seu corpo não reconhece aquela molécula porque não é uma substância natural, então não absorve, logo não engorda. Porém, a substância vai ficar no seu organismo por um tempo. E essas substâncias, alguns estudos já apontaram que algumas delas podem ser até cancerígenas. Então, se você aboliu o açúcar da sua dieta, se você aboliu o açúcar e trocou pelo adoçante, está usando isso com muita frequência, é bom você repensar um pouquinho. Hoje em dia a gente tem várias outras opções de açúcares mais naturais no mercado, né? O açúcar mascavo, o demerara, enfim, são opções que a gente tem para fugir um pouco da toxicidade dessas substâncias muito industrializadas. Voltando à questão de que se Deus criou é bom, a gente, falando em alimentação saudável, Verônica, Rosane, meninas conectadas, a gente tem sempre que tentar fugir do que é industrializado. Se você tem que abrir a embalagem, já não é tão bom assim para a saúde, porque esses produtos industrializados, eles sempre vão conter substâncias químicas que são nocivas, como conservantes. Você olha lá, gente, tem uma balinha colorida que as crianças amam. Eu não vou falar o nome da marca, mas vocês devem saber qual é, né? Se você lê lá atrás, é uma letrinha miúda já pra gente não conseguir ler mesmo. Se você lê aquele pacotinho de bala lá atrás, o que tem ali de acidulante, acidificante, conservante, açúcares artificiais, é uma quantidade enorme de substâncias que vão ser nocivas para o corpo em algum momento. E aí a gente chega naquele ponto que a gente vê que o comer, ele não vai só te engordar, ele pode também te fazer mal de verdade. Então, quando a gente pensa em comer bem, não é só para perder peso, é para conseguir viver mais. Pensem, antigamente era difícil você ouvir falar de um caso de câncer. Hoje é difícil não ter um caso de câncer próximo da gente, na nossa rua, na nossa igreja, às vezes na nossa família. O que mudou de 20, 30 anos para cá que está fazendo com que o número de casos de câncer tenha aumentado tanto ao nosso redor? Uma das justificativas está na alimentação. É muito conservante, essas substâncias elas acabam sendo nocivas. Você pensa num salame, por exemplo, o salaminho, o presunto, a mortandela, a salsicha, o bife, o hambúrguer industrializado, aquilo ali, nutriente mesmo, ele praticamente não tem nada.
O que tem muito nesses produtos super industrializados, a gente chama isso de ultraprocessados, são essas substâncias nocivas. E já existem muitos estudos correlacionando essas substâncias presentes nesses alimentos com algum tipo de câncer, principalmente câncer de intestino e de estômago. Pessoas que sofrem de prisão de ventre, por exemplo, elas que ficam com as fezes retidas ali na porção final do intestino por muitos dias, todas essas substâncias nocivas que já deveriam ter saído do corpo junto com as fezes, acabam ficando ali em contato com as células do intestino. Então, a longo prazo, isso pode desencadear um câncer de intestino grosso. Então, a alimentação, ela está muito associada com a nossa qualidade de vida e com o tempo que a gente pretende viver. Por isso que a Tamires, ela foi tão feliz em falar no vídeo dela que se a gente cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a gente vai ter vida e vida em abundância. É interessante, né? A gente fica assistindo. Você falou uma coisa muito pertinente que eu lembrei, meu esposo estava falando que eu tô com uma dor nos ossos e eu também com dor nos ossos, e a gente repara que é muito comum as pessoas agora na nossa idade, pouca idade, né, com dores nos ossos. E a gente começou a tentar entender, o pai dele e a mãe dele têm 83 anos e não tem nada disso. São pessoas que têm uma qualidade de vida muito diferente da nossa, são pessoas que tinham uma alimentação diferente, e a gente vê hoje, a gente começa a juntar, é muita besteira que se come ao longo da vida, né? E hoje o corpo somatiza e sente. Sim. E não é só o câncer, são outros tipos de doenças também que a gente acaba ganhando com essa alimentação ruim. Você vê, o excesso de açúcar que está em muitos alimentos, ele pode dar a diabetes, né, que é o mais conhecido, mas a gente tem estudos associando até o excesso de açúcar a processos depressivos, a cicatrização. Todo mundo sabe que quem tem diabetes em nível muito alterado acaba às vezes tendo aquelas feridas que nunca cicatrizam e podem evoluir para amputação de membros. Então aí a gente vê o quanto o selecionar o que se come é importante para a qualidade de vida. Não é fácil, mas são escolhas que a gente tem que ir tomando ao longo da vida. Por isso o tema hoje, comer bem para viver melhor, né? É isso aí. E você abordou, Simone, teve uma fala que as pessoas nem sempre muito obesas ou muito magras, elas são desnutridas. Às vezes tem pessoas que são obesas, eu achei interessante isso, que não são nutridas. Sim. Porque comem mal. Exatamente. Hoje já se fala num termo que é desnutrição em meio à fartura. Antigamente a gente só via falar quando a gente ouvia falar de desnutrição, a gente pensava naquelas crianças magrinhas lá da África, que em muitos lugares ainda passa por isso, né? Infelizmente a fome ainda é um problema na humanidade, né? Existem sim lugares onde as pessoas convivem com a carência extrema de alimento, isso vai gerar um quadro de desnutrição, mas a gente está falando de desnutrição em países ricos. E aí que surgiu esse termo que tem sido muito difundido ultimamente, que é a desnutrição em meio à fartura. São pessoas que têm uma condição de vida muito boa, às vezes estão acima do peso, mas quando vão fazer aqueles exames de rotina, elas estão desnutridas. Mas como isso é possível? Elas comem muito, mas não comem bem. Lembra aquilo que a gente comentou logo no início do programa? Que comer bem não é mais comer muito. Nós crescemos com isso, né? Que a criança tinha que comer aquele prato enorme, que só estava bem alimentado se comesse muito. Não, comer bem não significa comer muito. Significa comer de forma adequada, de forma balanceada. E nesses países ricos, a gente vê muitas pessoas se alimentando mal, comem muito, alimentos muito ricos em gorduras, inclusive a gordura trans, que faz muito mal para o organismo, muita gordura, muito açúcar e totalmente carente em outros nutrientes, como faltam vitaminas, faltam sais minerais, faltam proteínas. Então, essas pessoas acabam ficando desnutridas, mesmo tendo tantas condições. Legal. Nós vamos agora assistir uma mensagem da Andréia Moreira, mas nós voltamos ainda nesse assunto. Olá,
Olá, mulheres conectadas, tudo bem? Bom, eu quero me apresentar, eu sou Andréia Moreira Gomes, faço parte da PIB da Brasilândia, mais ou menos mais de 30 anos, e na MCM praticamente 2 anos e pouco. E o motivo do qual eu estou na MCM, porque eu aprendi muito. A minha mãe, ela fazia parte desse projeto também, projeto de mulheres, como algumas aqui conheceram, a saudosa irmã Lourdes, como a Petronília, como a Cremilda, a irmã Inalva, como todas as outras. Eu falo essas em especial porque elas fizeram partes ali do cotidiano da minha mãe. Então, uma coisa que eu ficava impactada, a forma como elas lidavam com outras mulheres, de estar intercedendo, de estar procurando elas, de estar orando por elas, até aquelas que passavam necessidade, seja se elas estavam na igreja ou afastada. Então eram mulheres de oração. Então eu aprendi muito com isso. E hoje eu faço questão de fazer parte devido a minha mãe ter deixado um grande legado. E eu sei que algumas aqui temos filhas, temos netas, que hoje fazem parte também, dando continuidade a esse projeto. E quero dizer sobre a questão do isolamento, essa coisa do isolamento eu pude aprender muito, como algumas de vocês, como todas de vocês, né? Algumas tiveram muitas percas, entendeu? Eu, no caso, tive a perca do meu filho, e eu tive um momento que eu estava afastada, e eu sei que a minha volta foi na hora certa, no momento certo, por essa igreja que eu fui acolhida no momento que eu mais precisava. E eu agradeço a Deus por isso, porque foi um período que a gente teve que estar se reinventando. Agradeço a Deus por hoje a gente ter canais de estarmos escutando, né, ouvindo da palavra de Deus, de ter pessoas que têm sido alcançadas através de uma mensagem, através de uma mensagem de YouTube, de cada pastor, seja lá essa igreja que venha estar sendo transmitindo essa mensagem. E o meu encontro com Deus tem sido a cada dia um aprendizado, a certeza de que Ele nunca nos abandona, que Ele está sempre presente na nossa vida, que Ele coloca pessoas como instrumento dEle para estar nos ajudando, até mesmo em oração. Então eu quero deixar um versículo para vocês que se encontra em Romanos 12:12, que diz: alegre-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, é a mensagem que eu dou para cada uma de vocês que está aqui, seja você convidada ou que são membros de alguma igreja, as mulheres da PIB da Brasilândia, que espere e confie que tudo isso vai passar. Então, Simone, voltando então ao nosso assunto, né, que é sobre alimentação, você falou pra gente que existe uma pirâmide, né? Sim. Não é isso? Sim, é a pirâmide alimentar. Vocês vão ver a pirâmide aí projetada na tela de vocês, e é bom para vocês acompanharem, porque para facilitar a alimentação saudável, foi criado esse gráfico, né, em forma de pirâmide, e nele estão separados os alimentos e as quantidades que a gente pode comer desses alimentos. Quando a gente pensa na pirâmide, a base da pirâmide, que é a parte mais larga, é onde estão os carboidratos, como o arroz, a mandioca, a batata doce, os pães. E aí, quando a gente pensa em carboidrato, por que a gente pode comer uma quantidade maior, apesar da gente saber que carboidrato engorda? Porque os carboidratos são alimentos energéticos, eles fornecem muita energia para o corpo, então a gente precisa dessa energia numa quantidade boa para o nosso corpo funcionar o dia inteiro. Mas mesmo assim, o ideal é a gente revezar, variar a quantidade desses carboidratos e os tipos, e dar sempre preferência aos cereais integrais. O arroz integral, o pão integral, comer esses carboidratos, o alimento com a casca. Por quê? Além de trazer o carboidrato, você vai trazer também a fibra que está nele. E a fibra dentro do organismo, ela aumenta a sensação de saciedade. Então, você vai demorar um pouquinho mais a sentir fome se você ingerir o carboidrato integral.
Subindo um pouquinho, no segundo nível da pirâmide, a gente tem os legumes e as verduras, que podem ser consumidos 3 porções ao longo do dia, que são ótimas fontes de minerais e vitaminas, que a gente precisa muito, além de ser fonte de fibra também. Mas é aquilo, o ideal é variar. Não adianta comer alface a semana inteira. A gente pode variar, a gente tem uma variedade enorme no nosso país, né? A gente tem os legumes e verduras sazonais, que vem num preço melhor, então a gente pode optar por comprar uma quantidade maior naquele momento. Não precisa ser só determinado tipo e comprar num preço muito alto quando ele não está sendo produzido no país em grande quantidade. No mesmo patamar dos legumes e verduras, a gente tem as frutas, que também são recomendadas 3 porções. E o ideal, é bom abrir um parêntese para falar das frutas, que são 3 porções. Mas não é para você comer, não é para você comer 5 bananas, porque banana é uma coisa só. E aí depois, mais tarde, você vai chupar 3 laranjas. Tem que ter moderação, né? Exatamente. Porque vamos lembrar que as frutas também possuem açúcar. O açúcar das frutas é a frutose e quando a gente ingere uma fruta, rapidamente esse açúcar aumenta no sangue. Então, você não pode, mesmo porque está na época da laranja, você não pode chupar 10 laranjas de uma vez, porque você vai fugir muito das 3 porções de fruta recomendadas ao longo do dia. Sempre tudo equilibrado, balanceado. Subindo um pouquinho no quarto nível, a gente tem o leite, o queijo, os derivados do leite, né? Queijo, iogurte, esses a gente também vai comer, vai poder ingerir uma certa quantidade, mas menor um pouquinho do que o nível anterior. Também vai estar aí nesse nível os alimentos que são ricos em proteínas, como peixe, as carnes. E aí o ideal é variar, né? Não comer só carne vermelha, tentar comer um pouco mais da carne branca, que é o peixe, o frango. Hoje em dia tá até complicado, né? Porque a carne tá bem cara, mas a gente precisa da carne, dos ovos, porque são fontes de proteína. E também as fontes de proteína vegetal, como o feijão, que tá aí, é uma comida muito difundida no nosso país, o feijão, a lentilha, a ervilha, que também entra, mas com moderação, porque são alimentos ricos em proteína, mas são muito energéticos, tá? E no ápice da pirâmide, a gente tem ali os óleos e as gorduras, né? A manteiga, o azeite. Vamos lembrar que o azeite está lá no ápice da pirâmide. Pode usar, mas é pouquinho. Porque tem gente que está lá comendo bastante salada, mas enche de azeite. Vamos lembrar que azeite também é gordura. É gordura boa, mas é gordura. É muito calórico. Não pode ser demais. É um fiozinho, senão toda aquela salada saudável deixa de ser tão saudável assim. E lá no ápice também pareando com as gorduras, podendo comer uma porção só ao longo do dia inteiro, a gente tem os açúcares e os doces, que é a tentação de muita gente, não é? Por quê? Por que está separado lá em cima, está separado dos carboidratos? Porque apesar dos açúcares eles serem também fonte de carboidrato, eles têm um valor nutricional muito baixo e um valor energético muito alto, ou seja, mais engorda do que nutre. E ali então a gente tem doce, chocolate, sorvete. Pode comer, mas um pedacinho, uma vezinha ao dia. Não é para comer uma barra de chocolate inteira ou 2 copos de sorvete como sobremesa. Isso a gente tem que dosar. Bacana, Simone. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estão ali os legumes e verduras no mesmo patamar que as frutas. Uhum. E as frutas precisam ser moderadas. Os legumes, no caso, as verduras, geralmente, né, nas dietas, eles colocam para comer bastante, encher o prato. Não tem problema? Sim, as verduras, você pode comer uma porção farta, que a gente diz. E aí a gente está falando de verdura, as folhagens em geral. Porque tem gente que coloca tudo no mesmo saco, acha que tudo é verdura. Acha que batata, cenoura, batata doce, mandioca. Então, que é verde, né, chuchu? Acha que tudo é verdura. Não, existem os carboidratos e lá vão estar a batata doce,
que existem as verduras, que são as folhagens, e os legumes. E aí no grupo do legume a gente vai ter a abóbora, a cenoura. Por isso que é tão legal seguir a pirâmide alimentar, porque ela vem com os desenhinhos e a gente consegue então se ligar na quantidade que a gente pode comer. As folhas, em geral, você pode usar porções fartas. Agora, os legumes, em geral, 3 porções no dia. E aí você pode variar. Se você colocou abóbora, já não coloca cenoura, porque tem mais ou menos, é da mesma cor, tem mais ou menos os mesmos nutrientes. Aí você já pode botar um outro vegetal. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que tarde maravilhosa, Simone. Quanto aprendizado, aprendemos muito. Eu quero te agradecer, Simone. Eu acho que a gente precisa de outro programa desse. Sim, alimentação é um termo que dá pano para manga, né? Como se diz. Porque é muita coisa que está dentro desse assunto. A gente nem chegou a comentar dos distúrbios alimentares pela carência excessiva de nutrientes, como é o caso da anorexia, da bulimia, né? A gente vive um momento onde existe um culto ao corpo, né? E o corpo bonito é o corpo magro, e isso às vezes mexe com a cabeça dos adolescentes, e a gente tem casos extremos de meninas que vão parando de comer, parando, e chega num momento em que o estômago vai reduzindo de tamanho e elas passam um dia inteiro praticamente só bebendo água. E aí você vê meninas de 16 anos com 1,65 m de altura, pesando 39 quilos. Isso é um distúrbio alimentar chamado anorexia. Tem ainda a bulimia, que é quando a pessoa come muito, se arrepende, vai lá e coloca o dedo na garganta e provoca vômito para não engordar. Então, assim, a alimentação é um tema muito amplo e é sempre bom a gente falar sobre esse assunto, porque a informação é tudo. Quando a gente aprende, a gente entende a importância de mudar hábitos. É verdade. E a gente precisa também ter em mente aquilo que a Tamires falou no início. Vamos comer aquilo que é natural, que é saudável, que Papai do Céu criou. O Jardim do Éden, né? Não tinha Coca-Cola, não tinha batata frita, hambúrguer, não tinha. E era tão feliz, né? Todo mundo feliz, saudável. Duvido que Adão e Eva eram desnutridos ou algum problema de saúde, né? Então Deus deixou aqui tudo perfeito pra gente. Sim. Nós vamos ficar com o quadro Conectados com o Pai. Paz do Senhor Jesus para vocês que estão conectadas conosco. Programa de hoje, Comer Bem para Viver Melhor. E eu queria deixar um versículo com vocês que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje em dia a gente sabe que uma alimentação saudável é essencial, né, para a nossa longevidade, para a nossa vida. A gente necessita da alimentação. E quando eu falo em alimentação, eu não quero dizer somente a alimentação física, né, que a gente necessita, mas também a alimentação espiritual. E é necessário que a gente tenha um equilíbrio, né? Que a gente saiba fazer as escolhas certas do que a gente está se alimentando, do que a gente está consumindo. E, por exemplo, uma alimentação errada, uma alimentação física errada, pode nos acarretar uma pressão alta, um diabetes, como foi muito bem colocado pela Simone, que acabou de falar pra gente, foi maravilhoso. Mas uma alimentação oferecida pelo mundo, uma alimentação espiritual errada, também acarreta problemas na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Então, corte o excesso de sal, o excesso de açúcar, o excesso de gordura, mas também corte as vãs filosofias, os prazeres da carne, porque isso pode te acarretar em soberba, em luxúria, em ira, no medo. E queridos, alimente-se da palavra de Deus, é o melhor alimento que a gente tem. Deus diariamente tem um banquete oferecido para mim e para você, mas participar desse banquete é uma opção, é uma escolha. Você precisa escolher a cada dia querer se alimentar da palavra de Deus. E eu te dou certeza que não tem alimento melhor do que ler a Bíblia todos os dias.
Vamos falar com Deus? Vamos nos conectar com o Pai? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sacia, ó Pai, aquilo que somente o Senhor pode preencher na nossa vida, Senhor. O alimento, ó Pai, dado por Ti. O Senhor mesmo disse, Deus, que o Senhor é o pão da vida. E que quem vai a Ti e come do Seu pão não terá mais fome, ó Pai. Nós queremos ficar saciados da Tua palavra, Deus. Coloca, Senhor, no nosso coração o desejo de a cada dia buscarmos mais de Ti através da Bíblia, Senhor. Que cresça essa vontade de querer ter esse conhecimento de Ti e de nos alimentarmos de Ti diariamente, ó Pai, para que estejamos fortes espiritualmente, Senhor. Esteja conosco, Pai, e que em cada oração e que em cada leitura da Bíblia possamos sentir o gosto do céu na nossa vida, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus que Te oramos. Amém. Amém, Márcia. Bem, mais uma vez eu vou agradecer. Simone, eu vou te agradecer 1000 vezes. Porque, olha, foram informações muito importantes. Que bom que foi útil. Uma tarde agradável, né? verdade. Volte mais vezes. Com certeza. Que bom que vocês gostaram. Espero ter sido informativo. E qualquer dúvida, escreve nos comentários que a gente vai respondendo conforme a necessidade. Tá E se bom? tiver muitas perguntas, quem sabe a gente chama a Simone para voltar aqui no programa só para responder perguntas. Lembrando que ela tem um quadro conosco, né? Conectadas. Isso! Faz parte do nosso quadro também. Na Conectadas apresentação nós esquecemos de falar. então ela Conectadas tá com a sempre com a saúde. A fotinha Pode- sempre aparece, Pode né? perguntar no chat que ela tem. Mas ao Vai responder. vivo é muito melhor, né? Sim, sim. Eu também quero agradecer a vocês que ficaram com a gente, que assistiram. E agora tem uma coisa boa, coisa que nós gostamos muito no final do programa. O que é, Verônica? O nosso sorteio. Opa! E atenção, hoje o prêmio vai ser unhas da Kelly Belas Unhas. Ah, eu quero, hein? Eu também quero. Nossa parceira, né? E como é que a gente faz para participar? Começa aqui dizendo eu quero e já corre lá pra foto oficial que já tá lá no tempão. Já no está uma Instagram. semana, né? mcm.conectadas.mcm. Tá passando aqui, desculpa, mas Isso. corre lá no Instagram, dá lá o seu like, você tem que curtir a foto oficial e você já marca uma amiga e quanto mais você comentar eu quero, mais chance você tem de ganhar. E outra coisa, eu queria pedir para você também ir lá no Instagram da Kelly Belas Unhas, que vai passar aqui agora, e agradeça a ela pelo presentinho que uma conectada vai ganhar. Tá bom? Agradeço a ela porque ela merece. Todo mundo ama as unhas dela. Você vai participar? Com Simone? certeza, já tô pegando meu celular aqui. Então é isso aí, meninas. Daqui a pouquinho nós vamos passar o nosso programa, né? Do próximo programa, comercial do nosso próximo programa. Então fiquem com Deus. Um abraço a todas. E até o próximo programa. Até!